Quem não gosta, quem não aprecia flores, né? Pois é, ano passado, no mês de setembro, na entrada da primavera, eu estive aqui nesta propriedade para mostrar o jardim e vocês recordam através aqui dessas imagens das lindas e viçosas rosas, que na época geraram muitos comentários e muitas pessoas também se perguntaram naquele momento o que ela faz, qual o segredinho dela para que na época certa as rosas tenham uma floração linda, viçosa e colorida. A gente voltou agora no mês de maio de 2022 para contar para vocês o segredinho desta dona do jardim de rosas lindas que em setembro floresce com todo vigor. Mas por aqui a regra é garantir a presença e o colorido das flores durante todo o ano. Em frente à casa, as sumpátiens predominam. E na parte dos fundos, gerânios e flores de maio garantem o espetáculo das flores. Fizemos essas imagens no início da segunda quinzena de maio, quando encontramos a Sônia mexendo na terra e plantando mudas de alface no canteiro das rosas. Percebemos também um pé de tomate cheio de frutas e em fase final de produção. Mas e as roseiras que reinavam soberanas desse jardim? As roseiras ela havia podado há 2 dias, como sempre fez, seguindo o ensinamento herdado da mãe Genesi, que também adorava flores. A gente sempre teve roseiras em casa e ela sempre fez nesse processo. Ela sempre me disse, a poda é na lua nova de maio. E assim a gente sempre fez, sempre funcionou, deu certo. Tanto é que no mês de setembro, a entrada da primavera, as roseiras estão muito lindas, todas floridas, como a gente gosta. Eu acompanhei durante o ano, aqui no teu jardim, que durante o ano sempre tinham rosas e até agora, durante a poda, ainda tinham botões e estavam sempre produzindo. Sempre, elas não param nunca. Mas é necessária essa poda para que se renovem os pés e eles voltem em tamanho menor um pouquinho para renovar a floração. Na primavera aí elas estão em plena floração, muito lindas. Mas e as alfaces e tomates junto das rosas, Sônia? Qual a justificativa para essa integração? Ela conta que tem tudo a ver com o período de podas das roseiras. É que nesse intervalo os canteiros ficam vazios, ficam sem nada ali e eu experimentei, a terra é muito boa, é terra de mato, experimentei colocar as alfaces e deu certo desde o ano passado e assim eu tenho feito. Seguindo a tradição de família, para a Sônia funciona fazer a poda neste período do ano. Mas realmente é o período ideal para se fazer poda de roseiras? Qual o benefício ou quais são os benefícios de uma poda bem feita na roseira que você tem aí na sua casa? A gente veio até essa floricultura, o Gustavo vai conversar com a gente e nos dar dicas a respeito da questão de poda. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Lena. Por que a poda é tão importante, Gustavo? Qual é o efeito, qual é a ação dela na planta? Então, a poda é importante pela principal questão, é a questão da floração. Quanto mais tu poda a tua planta, mais flores ela vai dar. Principalmente na roseira, porque a roseira ela vai dar flor só nas suas pontas. Quer dizer, quanto mais pontas ela vai ter, mais flores ela vai ter. E quanto mais tu podar, mais pontos ela tem. Então, podar é essencial para ter bastante flor sempre. O nosso ponto inicial, Gustavo, a questão de época. Agora é o período certo, nós não entramos oficialmente ainda no inverno, aquela época teoricamente mais rigorosa de frio. Agora é o período certo? Então, para a roseira depende, porque a gente tem a poda mais leve, que a poda mais leve pode fazer em qualquer época do ano. Por exemplo, aqui a gente tem uma roseira, uma flor que ainda está bem bonita, nem abriu totalmente. Então aqui a gente não precisaria podar. Aqui, por exemplo, a gente tem mais 2 rosas que já passaram do ponto. São etapas diferentes. Exato. Quando a roseira começa, a flor começa a passar, tu já pode podar imediatamente. Porque quanto mais cedo tu podar, mais rápido ela vai dar flor de novo. Por exemplo, e essa poda aqui mais leve a gente pode fazer em qualquer época do ano também, até mesmo no verão, não tem problema. Certo. Tá? Sobre a poda, essa poda mais simples a gente tem um jeito certo de fazer. Cada local que tu vê na internet, vai pesquisar, vai dizer que a gente faz de um jeito. Cada pessoa também pode fazer de um jeito diferente. Mas no geral, assim, o jeito certo seria a gente contar, por exemplo, as gemas dela. Por exemplo, que são gemas? As gemas são essas formações aqui de onde nozinhos. saem os nozinhos, exatamente, onde vai sair as folhas, os galhos e as flores. Então a gente pode ver que aqui, por exemplo, vamos ver nessa aqui que está mais alta. Ó. Aqui a gente tem uma gema, 2 gemas, 3 gemas, tá? A gente poda geralmente 3 gemas abaixo. Por exemplo, se a gente for pegar essa planta aqui,
A gente vai podar, teria a primeira gema aqui, depois teria a segunda gema e a terceira. Onde então, tem o galinho. Exato. Então a poda seria aqui, seria na gema aqui debaixo. E a gente sempre poda também, tem que podar um pouco em cima da gema, tá? Um pouco acima da próxima gema. Exato. Vamos fazer uma demonstração, Gustavo? Vamos lá. Ó, pra gente cortar, fazer a poda, a gente vai ter que usar um instrumento, um instrumento correto. Certo. A gente pode usar um podão normal, né? Poda Já é específico para isso. Isso, tesoura de poda. Ou tu pode usar uma tesoura normal se é um galinho mais fininho, assim, tranquilo, usar uma tesoura normal, tá? E a poda, a gente vai fazer que nem a gente falou. Por exemplo, aqui a gente conta 3 gemas. Então a gente tem uma, aqui tem 2 e aqui tem 3. Certo. Então essa que a gente podaria aqui, ó, e mais em diagonal, ó. Certo. Cortou, faz um corte limpo, que não fique, que não aconteça aquela famosa mastigação da madeira, sabe? O bom é ser um corte limpo. Um corte só. Um corte só. E que não, para não juntar também bactérias e coisas. Então é bom tu fazer um corte sempre limpo, assim. Falando em bactérias, aqui nós temos aqui uma exposição, na verdade é uma lesão que a planta sofre, né? Para que essa lesão não infeccione, não fique infectada, infeccione realmente, não fique infectada, o que a gente faz? Dá para proteger? Dá para proteger. O que a gente pode usar várias coisas para proteger, na verdade. A gente pode usar mel, a gente pode usar o própolis que tem dentro do mel e a gente pode usar canela também. Canelinha Na verdade, essa canela em pó normal. De cozinha. A gente usa canela em pó porque ela é antisséptico e ela é bem mais barata, né? Sim. Então seria uma opção bem tranquila e funciona muito bem. Que legal. A gente só vem aqui, bota a camadinha ali de canela, só para garantir que ela não vai entrar fungos e bactérias. Está feito curativo. E já era. Essa poda aqui que eu mostrei, ela tu pode fazer em qualquer época, na verdade. Não precisa ser no outono ou no inverno. Mas se for fazer a poda anual, aí tu teria que fazer na época certa. Que é a poda anual é aquela poda mais violenta, sabe? Aquela poda que vai cortar bem embaixo a planta para renovar ela durante todo o ano. Vai demorar um pouquinho mais para ela se restaurar, mas ela já vem com toda a força. Exato, volta com toda a força, volta com flores e volta mais resistente a fungos também e bactérias. Então é bem importante fazer. Essa poda mais radical a gente tem que fazer, o bom mesmo é tu fazer no final de junho, assim, começo de julho, quando está mais frio. Mas que a gente estava conversando, tem gente que faz antes, na verdade, e também dá para fazer. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que é mais frio, sabe? Então, o bom mesmo é tu fazer na época mais fria. Esperar o ano começar o frio, assim, para tu fazer esse tipo de poda. Então, finalzinho de junho, de julho, se você ainda não fez a poda das suas roseiras, aguarda um pouquinho mais. Finalzinho de junho, de julho, é a época certa para que você possa fazer essa poda. Não esqueça as dicas do Gustavo, sempre com corte em diagonal, o corte seco, afie bastante a sua tesoura ou então o seu alicate, para garantir a floração bonita na época certa, que é a primavera, que é quando a gente gosta, Exatamente. né? Se bem que as roseiras nos contemplam durante todo o ano, né? A roseira tu pode fazer isso o tempo todo e quanto mais podar certinho, mais flor vai dar. Roseira é sempre bom ficar podando, com certeza.